uma movimentação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, os ministros já estão entrando exatamente nesse momento, então já vamos direto para o acompanhamento do início da sessão plenária desta quarta-feira, com a presença agora deles que estão se deslocando, mais o Procurador-Geral da República, para os respectivos lugares. E vamos acompanhar a sessão única desta manhã, encerrando os trabalhos do primeiro semestre de 2015, ao vivo, direto do plenário. Por gentileza. Eu peço à senhora secretária, depois de declarar aberta a sessão, que leia a ata da sessão anterior. 20ª sessão extraordinária realizada em 25 de junho de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ela Vieco Volkmer de Castilho. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgadas ações diretas de inconstitucionalidade. Consulto os pares para saber se há alguma alteração fazendo a ata e, não havendo, considero-a aprovada. Hoje é uma sessão curta, nós julgaremos as listas, em seguida nós faremos um relatório aos eminentes pares e à sociedade em geral sobre as atividades do primeiro semestre. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência traz a lista número 1 a julgamento e a lista número 2. Apregou primeiro a lista número 1. Sim, presidente. Embargos declaratórios, não há omissão, contradição, obscuridade, estou desprovendo-os. Consultos pares, não há divergência, desprovendo por unanimidade. Lista número 2 de Vossa Excelência. Há várias matérias, embargo, divergência, acórdão relativo ao agravo, não cabimento, no caso, inteligência do artigo 546, embargos de divergência, não há similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, e, por último, embargos declaratórios, multa, a interposição de recurso. A admissibilidade fica condicionada ao recolhimento da multa. Estou desprovendo os agravos. Consultos pares, não há divergência, desprovendo por unanimidade. Eu sou próximo, né? Já sou próximo na antiguidade, isso é preocupante. Mas eu trago ao julgamento a lista número 1, são agravos regimentais e recursos extraordinários. Eu estou propondo que se negue provimento. O fundamento da minha proposta é o seguinte: nos termos de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Então, nego provimento, consulto os pares, não há divergência, negada por unanimidade. Na lista número 2, eu também estou propondo que se negue provimento após converter os embargos de declaração em recurso, em agravo de instrumento. Nesta parte, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão, e a matéria aqui é o seguinte: não é cabível o agravo para correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, consoante entendimento firmado no julgamento do agravo de instrumentos 760, 358, questão de ordem, Sergipe, sendo relator o ministro Gilmar Mendes. Então, eu consulto os pares, todos de acordo. Então, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão e, no mérito, é unânime a decisão de se negar provimento. Aqui são embargos de declaração em que eu também converto para transformá-los em agravo de instrumento. A minha proposta é que se negue provimento. Já sei que o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão, mas a matéria aqui é a seguinte: a competência do Supremo Tribunal Federal, segundo o artigo 102.3 da Constituição, restringe-se a causas decididas em última ou única instância. No caso, a parte não esgotou todas as vias ordinárias cabíveis, incidindo o óbice da súmula 281 desse tribunal.
A conversão em regimental. Exatamente, Vossa Excelência, grifado em amarelo aqui, para que eu não me esqueça, em vermelho, Vossa Excelência fica vencido na conversão e acompanha o relator na negativa de provimento, que é unânime. Aqui, a lista 4 da presidência também é uma conversão de embargos de declaração em agravo de instrumento. O ministro Marco Aurélio fica vencido. Em agravo regimental? Em agravo regimental. Aqui, opção, isso, pois não, Vossa Excelência fica vencido. Aqui, a matéria é a seguinte, nos termos do artigo 227, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação dada pela Emenda Regimental 21 de 2007, os recursos que não apresentem a preliminar de repercussão geral serão recusados. A exigência também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Essa é uma matéria cara, inclusive a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, que insiste muito nessa formalidade, que a preliminar de repercussão geral venha bem explicitada na inicial do recurso. Então, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental e na negativa de provimento, Sua Excelência acompanha o relator, portanto, nesta parte é unânime a decisão. Lista 5 da presidência são embargos de declaração em agravos regimentais e recursos ordinários com agravos. Aqui, eu estou rejeitando os embargos porque não há a presença dos pressupostos de embargabilidade, eu estou assentando que aqui se pretende emprestar efeitos infringentes aos embargos e rediscutir matéria já decidida pelo colegiado. Estou rejeitando. Todos de acordo? Rejeitado por unanimidade. A lista 6 da presidência é a seguinte, tem a seguinte matéria. Eu estou não conhecendo dos embargos, fixando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo correspondente do CPC, e aqui é o seguinte, são embargos de declaração não conhecidos por ausência dos pressupostos, do artigo 535, 2 e 3 do CPC. Aqui eu estou dizendo que se busca apenas a rediscussão da matéria. Os embargos são manifestamente protelatórios, condenação à multa de 1%. Com os segundos embargos declaratórios, não é? Os segundos já. Isso mesmo, são segundos embargos. São embargo de declaração e agravo regimental em recurso ordinário com agravo. Todos de acordo? Essa é a decisão unânime da Corte, rejeitando com aplicação de multa. A lista 7 são agravos regimentais e recursos ordinários. Estou propondo que se negue provimento. Aqui a inexistência de repercussão geral, óbice intransponível, processamento do recurso ordinário, agravo a que se nega provimento. Então, negou-se provimento por decisão unânime. A lista 8 da presidência são embargos de declaração de recurso ordinário com agravo. Aqui há uma conversão. O ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão dos embargos em agravo regimental. E aqui eu estou assentando a inexistência de repercussão geral, negando provimento após a conversão. A negativa de provimento é unânime e a conversão, na conversão fica vencido o ministro Marco Aurélio. Lista 9, eu não estou conhecendo os embargos, são embargos de declaração em agravos regimentais e recursos ordinários. Aqui, a intempestividade dos embargos de declaração, dados que opostos posteriormente ao decurso do prazo legal. Então, a matéria é objetiva. Então, não estou conhecendo por intempestividade. Consultos pares, não há divergência, decisão unânime. Lista 10 da presidência, um agravo regimental em recurso ordinário com agravo. Nesse caso, estou negando provimento. A motivação é a seguinte, interposição do agravo previsto no artigo 544 CPC, não cabimento, princípio, agravo regimental no recurso ordinário com agravo, aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição de agravo previsto no artigo 544 CPC, não cabimento. O princípio da fungibilidade recursal, devolução dos autos ao tribunal de origem para julgamento do recurso com agravo interno, cabimento somente para os recursos interpostos antes de 19 de 11 de 2009, configuração de erro grosseiro, agravo regimental a que se nega provimento. Todos de acordo, negaram provimento. Lista 12, agravo regimental em suspensão de liminar.
Aqui eu estou dizendo que a causa, eu estou propondo que se negue provimento ao agravo regimental. E aqui eu digo que a causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento da lei orgânica do município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. Então, essa matéria afeta ao STJ e não ao Supremo. Estou negando provimento, todos de acordo? Negaram por unanimidade. A última lista da presidência são embargos de declaração na arguição de impedimento. Eu estou aqui recebendo os embargos como agravo regimental, o ministro Marco Aurélio fica vencido, mas aqui não... Arguição de impedimento, declaração do próprio ministro, prejudicialidade, não existe razão para a perpetuação do feito, cujo objetivo já tenha sido alcançado pela declaração de impedimento do ministro relator. Eu vou retirar de pauta porque não tem maiores informações, queria deixar mais explicitado. Aqui eu penso, presidente, que o próprio excepto se afastou do processo, então houve o prejuízo mesmo. Houve prejuízo, então tá, é realmente essa matéria, mas eu não, essa que consta daqui, se os colegas estiverem de acordo, estou negando provimento até por economia processual. Então, negaram provimento a este agravo por votação unânime. Vencido o ministro Marco Aurélio na conversão. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência traz algumas listas, mas já adianto que na lista 3 de Vossa Excelência há um pedido de destaque. Tá, eu vou... Só quero saber se o ministro, se está presente o Procurador do Estado do Rio Grande do Norte. Pois não, está presente. Então, Vossa Excelência... Vamos começar por ele, né? Porque vamos está conversar presente, com ele? né? Pois não. Chamo a lista 3 do ministro Luiz Fux. Senhor presidente, é agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental do Rio Grande do Norte. Eu estou na ementa adotando a jurisprudência da Corte no seguinte sentido. Os atos que consubstanciem mera ofensa reflexa à Constituição não ensejam o cabimento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. A DPF 169 de Vossa Excelência, a DPF 210 do ministro Teori e a DPF 93 de Vossa Excelência. Em caso, o cotejo entre as decisões judiciais impugnadas e os preceitos... Ministro Fux, me perdoe. Como se trata de uma DPF, eu consulto Vossa Excelência se seria possível. É um agravo de uma DPF, não temos quórum. Atendi só o chamado. Então, vamos aguardar. Se tivermos quórum, então agradeço a presença, por enquanto, de Vossa Excelência. Chamo a lista 1 do ministro Luiz Fux. Fica sobrestado, por hora, a lista 1, a lista 3. Se tivermos quórum, reencetamos o julgamento. Lista 1 de Vossa Excelência. Senhor presidente, embargo de declaração de mandado de segurança, serventia extrajudicial. É aquele ingresso contra a Constituição, não houve omissão nenhuma, embargo de declaração rejeitados. Ministro relator, os segundos declaratórios e os terceiros são da mesma parte. É isso que eu queria. Eu fiz aqui uma ressalva. Ontem, na turma, nós chegamos à conclusão do seguinte: quer dizer, o próprio Código Novo ele vem trazendo sucumbência recursal. E eu acho que essas multas têm uma capacidade de persuasão sobre o litigante. Então, o primeiro, número 1, são os primeiros embargos de declaração, negar provimento. Os segundos, os segundos embargos de declaração no mandado de segurança, nós não conhecemos aplicando multa de 1%. E os terceiros embargos de declaração, foi até a sugestão do ministro Fachin, eu não estou conhecendo com multa de 2%. Ministro, aí pelo Código, nós só podemos majorar a multa se aplicarmos anteriormente na percentagem de 1%, né? Talvez não podemos, né? Então, temos que adotar essa prática. A primeira imposição tem que ser de 1%. Aí, se houver protocolação de novos declaratórios, é que nós podemos chegar a 10% no total. Eu não tenho informação sobre o primeiro. É preferível deixar 1%. É 1%, senhor presidente, que eu não tenho informação se houve multa no primeiro. Então, o ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência fica vencido? Não. A nossa turma chegou antes desse consenso. Número 1, negar provimento. Negar provimento. Número 1, negar provimento. Todos de acordo? Todos de acordo. Negar provimento por unanimidade. 2 e 3. O segundo e o terceiro. Sim. Não conhecer com a aplicação de multa de 1%. Não conheceram, todos de acordo com a aplicação de multa de 1%. Esse é o resultado unânime da lista número 1. Lista 2 de Vossa Excelência.
Senhor presidente, aqui, embargo de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, não há nenhuma omissão, obscuridade, eu estou negando o provimento. Consulta os pares, não há divergência. Aqui, ministro, de número 2, né? Recepção como agravo regimental, eu fico vencido na conversão, presidente, no número 2. Mas maneiadinha aqui também, eu acho que não tem quórum. Sendo ação direta, não há quórum. Não há quórum, tem razão, tem razão. Essa lista não pode ser julgada. Precisamos de 8, né? Então, vamos adiar, né? Adia, né? É melhor. Secretária anotou? Vamos adiar isso. Eu nem vi. Vamos adiar isso. Tá bem. Então, nós vamos adiar, então. Sobrestamos a lista 2. Se houver quórum, chamaremos novamente. Lista 4 de Vossa Excelência. Descabimento de embargos de divergência, eu estou negando provimento ao agravo regimental. Consulta os colegas, não há divergência. Negado provimento por unanimidade. Lista 5. Agravo regimental dos embargos de ministro, divergência. aqui também é a DPF, na lista número 3. Aí precisamos de 8. 3 foi adiado. Mas qual é a DPF? É 4 já? Não, a 4 não é. Não, é RE. RE. Assim, é que eu imaginei que ainda estivéssemos a dinâmica tão grande, né? Que Não, eu o não anterior percebi eu- que o já anterior eu estávamos na sobrestei. 4. Tá bem. Tá bem, eu peço escusa se eu estiver acelerando muito, mas acho que Não, mas ganhamos um pouco de tempo, porque estamos... A justiça tem que ser pronta e célere. Tá bom, e segura. Aí, como está sendo, né? Então, lista 4 foi votada no sentido do improvimento, lista 5 do ministro Fux. Lista 5, agravo regimental, embargos de divergência. No segundo agravo regimental, na reclamação. Manifeste descabimento dos embargos de divergência, estou negando provimento. Negar no provimento, votação unânime, visto que não há divergência. Acho que não pode mais. Agora não pode mais, porque é Lista tudo... 2 da ministra lista 1 da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, agravos regimentais e embargos de divergência, os 3. No primeiro deles, o paradigma indicado é da mesma turma prolatora da decisão embargada, e não bastasse, esse paradigma parte de uma premissa fática diversa. O segundo são embargos de divergência manifestamente incabíveis, enquanto se voltam contra a decisão monocrática de negativa de seguimento. E no terceiro, na verdade, a decisão também incabíveis, enquanto se voltam contra uma decisão que se limitou a negar a presença de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso extraordinário. Eu nego o provimento aos 3 agravos regimentais. Presidente, a ressalva apenas quanto ao de número 1, porque admito os embargos de divergência quando se trata de acórdão da mesma turma, mas formalizado com uma composição diversa, né? Então é só ressalva para não ter que ver se houve a modificação ponto de ou não vista da de Vossa composição. Excelência. Só ressalva, mas acompanha a Mas relatora. Vossa Excelência acompanha, mas agravo. ressalva. Acompanha. Tá bem. Negaram provimento ao recurso, ressalvado do ponto de vista do ministro Marco Aurélio, quanto ao número 1 da lista, número 1 da ministra Rosa Weber. Nos termos enunciados. Lista 2 de Vossa Excelência. Senhor presidente, embargos de declaração, aqui recebo como agravo regimental e ao agravo regimental nego o provimento. Aqui o paradigma indicado é de tribunal outro que não o Supremo Tribunal Federal. Perdão. Além de outros pequenos problemas. É um pequeno, grande problema. Eu nego o provimento, presidente. Pois não. O ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão e, no mérito, acompanha a relatora negando o provimento. Lista 3 de Vossa Excelência. São embargos de declaração em agravo regimental, em embargos de divergência, em embargos declaratório, em agravo regimental, em agravo de instrumento. O acordo não se ressente dos vícios e, por isso, eu rejeito os embargos de declaração. Consulta os pares, rejeitados os embargos por unanimidade. Ministro Euri Zavascki, lista número 1 de Vossa Excelência. Lista número 1 é um agravo regimental, eu nego provimento, senhor. Consulta os pares, todos de acordo, negaram provimento, votação unânime. Lista 2 de Vossa Excelência. Embargos declaratórios, eu rejeito os embargos. Rejeitados os embargos, votação unânime. Lista 2, pulamos para 4? Exatamente. Pois não, então lista 4. Não. Lista 4 é um agravo regimental, uma ação rescisória que perdeu objetos pervenientemente, eu nego provimento.
De acordo. Todos de acordo, negado por meio de votação unânime. Lista 6 e última de Vossa Excelência. A lista 5 exige... E quórum, né? Se A tivermos lista 6 são em base declaratórios, estou rejeitando. Consulta os pares, rejeitaram por unanimidade. Não há mais lista. Bem, senhores ministros, dignas autoridades presentes, eminente Procurador-Geral da República, eu gostaria, em nome da transparência e da publicidade, transmitir alguns dados sobre os trabalhos que o Supremo Tribunal Federal realizou no primeiro semestre. São dados que nos foram ofertados pela Secretaria Judiciária, sempre diligente, esforçada no cumprimento do seu dever. Eu queria informar à Corte e aos demais, sobretudo à sociedade brasileira, que ingressaram no Supremo Tribunal Federal 5.486 processos originários. E os demais recursos somaram 35.754, dando um total de 41.240 feitos que adentraram, aportaram aqui nesta Suprema Corte. É um número extremamente significativo e considerável. Os processos que foram efetivamente distribuídos: originários, 4.949, recursos, 25.047, total, 29.996. Evidentemente, essa diferença se deve ao processamento, análise dos pressupostos de admissibilidade, são feitos primeiro na presidência, depois são distribuídos, vão para o plenário virtual, e há sempre um espaço entre o ingresso do recurso e a distribuição efetiva deles. Mas, de qualquer maneira, cerca de 41 mil, praticamente 30 mil foram distribuídos, que é um número bastante considerável. Decisões monocráticas tomadas pelos eminentes ministros, 47.924. Número de processos baixados à origem ou arquivados, 48.808. Acórdãos publicados, 8.852 no primeiro semestre. Informações atendidas e finalizadas pela Central do Cidadão, 28.263 pedidos, ou seja, a sociedade dialogando com o Supremo Tribunal Federal. Então, em quase 30 mil casos, houve uma resposta efetiva para as demandas da sociedade. Dados referentes às turmas. A primeira turma julgou 3.835 processos. A segunda turma, número praticamente igual, 3.856 processos. As duas turmas estão de parabéns, porque é um número realmente muito substantivo, demonstra um trabalho muito sério e muito, enfim, aprofundado dos eminentes integrantes dessas duas turmas. O plenário julgou no primeiro semestre de 2015... pois não. Nós vamos acrescentar aqui o que julgamos hoje. No primeiro semestre de 2015, nós tivemos 39 sessões plenárias, 18 ordinárias e 21 extraordinárias. Com os feitos de hoje, nós julgamos 1.567 processos e julgamos 1.436 listas. É um número muito, muito, muito considerável. 1.334 foram julgados em listas. Aliás, aqui, na verdade, 1.436 foram julgados em lista. 10 ações diretas com liminares deferidas. 7 medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade. 32 outras ADIs foram julgadas. 39 vistas devolvidas. Temos 22 pendentes de julgamento. 17 propostas de súmulas vinculantes foram levadas à apreciação do plenário, das quais 16 foram aprovadas. Então, neste primeiro semestre, aprovamos 16 súmulas vinculantes, a de número 89, 91, 95, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 85, 94, 90, 97, 99, 107 e 21. A súmula 109 foi rejeitada, significa que nós não batemos carimbo, como diria o ministro Marco Aurélio, sobre as questões que vêm aqui ao plenário, especialmente as propostas de súmula vinculante. Nós julgamos 17 repercussões gerais, liberando 21.988 processos sobrestados na origem.
Ou seja, quase 22 mil processos que estavam sobrestados foram resolvidos com apenas 17 repercussões gerais. 38 processos foram finalizados no plenário virtual. Em 19 deles foi rejeitada a repercussão geral, em 14 desses processos foi reconhecida a repercussão geral para posterior julgamento de mérito, e em 5 casos houve o reconhecimento da repercussão geral e reafirmada a jurisprudência da Casa. A grande meta deste semestre para o plenário, idealizada para caminhar paralelamente à do julgamento das repercussões gerais e das propostas súmulas vinculantes, foi dar prioridade aos processos cujos pedidos de vista foram devolvidos, como uma resposta à efetividade da prestação jurisdicional em cumprimento ao que está disposto no nosso regimento interno, seu artigo 134, que estabelece a necessidade de, nesses casos, dar-se prosseguimento à votação em até a segunda sessão ordinária subsequente do pedido de vista. Então, nós fizemos um esforço de resolvermos aqueles processos de vista pendentes. Nesse sentido, iniciamos o semestre com 29 processos com vista devolvida, prontos para a continuação do julgamento. Ao longo dos meses e com esforço compartilhado por todos os pares, julgamos 26 novas vistas foram devolvidas e julgamos um total de 39 casos de devolução, encerrando este período com apenas 22 vistas devolvidas pendentes de julgamento, ou seja, número menor do que aquele número com que iniciamos. Diversos temas foram debatidos nessa corte da mais alta importância. Nós julgamos aqui os poderes de investigação do Ministério Público, concluindo pela afirmativa, com certas condicionantes. Julgamos também a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública. Julgamos as biografias não autorizadas, em princípio, mas que o Supremo entendeu que poderiam ser divulgadas independentemente da autorização do biografado, evidentemente atendidas as reservas constitucionais e legais. Regulamentamos a propaganda de bebidas alcoólicas, estabelecemos os critérios de obtenção de financiamento junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, FIES. Também julgamos a impossibilidade de incorporação de quintos e décimos para o servidor público. Também um julgamento que eu reputei extremamente importante para a sociedade, inclusive, que foi exatamente aquele que definiu os critérios para a contratação no caso das organizações sociais OS, para execução de serviços públicos. Também julgamos a legitimidade da publicação em sítio eletrônico pela administração pública dos nomes de seus servidores e dos valores correspondentes aos seus vencimentos e vantagens, ou seja, uma homenagem que o tribunal fez ao princípio da transparência. E, finalmente, nós julgamos, claro, dentre outras matérias, mas que eu também reputei extremamente importante, foi uma decisão em que estabelecemos que a transação extrajudicial enseja quitação ampla e restrita a todas as parcelas dos chamados programas de demissão voluntária. Então, trabalhamos muito, acho que trabalhamos com segurança, com firmeza, com qualidade, como diz o ministro Fux, prestamos um serviço à sociedade, que reputo muito importante, com a colaboração sempre fraterna, cordial e leal da Procuradoria da República, da Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho certeza que faremos um excelente trabalho também no segundo semestre. Agradeço a colaboração de todos, desejo aos meus prezados colegas, ao senhor Procurador da República, aos advogados e aos demais presentes, um feliz recesso, que voltem recuperados. Presidente, como mais antigo no plenário e não decano, dirijo-me a Vossa Excelência para ressaltar que, se tivemos essa produção, foi graças às presidências. E, no plenário, a presidência de Vossa Excelência, como exímio coordenador dos trabalhos. Também desejo votos de restabelecimento, de recarregamento das baterias para enfrentarmos, ombro a ombro, o segundo semestre judiciário.
Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Eu quero também ressaltar, foi um lapso imperdoável, mas é necessário corrigir. Quero agradecer a colaboração de nossa secretária de plenário, sempre presente, sempre pronta, sempre assídua, e de todos os demais servidores da Casa que muito colaboraram para o sucesso do nosso trabalho. Sejam todos felizes nesse recesso. Pois não. Antes de Vossa Excelência encerrar a sessão, gostaria também de deixar aqui um testemunho do Ministério Público, que pôde participar de forma colaborativa com esse desempenho inegável da mais alta corte do país nesse primeiro semestre, e desejar a todos os ministros boas férias e que possamos renovar as nossas energias para que no segundo semestre possamos enfrentar os desafios que se apresentarão. Muito obrigado, senhor procurador. Está encerrada a sessão.